Bom dia, meus amigos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração, tá? E esse vídeo é um vídeo opinativo, onde eu vou, infelizmente, falar bastante sobre o clássico de ontem, até porque é o que tá em evidência hoje, tá? Eu vou dar minha opinião sincera, talvez eu fale alguns palavrões aqui, então se tem criança me acompanhando, enfim, já pula esse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo mais de opinião, tá? Deixe sua opinião também nos comentários, se você discorda do que eu vou falar aqui, enfim, eu vou responder geral o que falar respeitosamente. Quem vier só pra xingar e tal, esses eu vou ignorar, tá bom? Vamos falar sobre a partida de ontem, tá? Infelizmente o Botafogo acumulou sua segunda derrota no Campeonato Carioca, né? E no segundo clássico, né? Infelizmente o Botafogo ali, quem dera fosse só no Campeonato Carioca, né? Foi o segundo clássico que o Botafogo perdeu e assim, isso já vem mostrando algumas falhas no Botafogo muito graves, tá bom? A primeira dela, Thiago Nunes. Thiago Nunes, na minha opinião, não tem condições de ser treinador do Botafogo com o elenco que o Botafogo tem hoje. O Thiago Nunes só fez um trabalho bom no Atlético Paranaense, na minha visão, tá? Saindo do Atlético Paranaense, ele não conseguiu emplacar nenhum trabalho de notoriedade, nem no Brasil e nem fora do Brasil, tá? Acho que até mesmo no Peru o trabalho dele foi mediano, ainda mais com o time que ele tinha lá, que era um dos tops do país, tá bom? Então, assim, o Thiago Nunes não tem condições de gerir um elenco que tem muitas peças boas, como é o caso do Botafogo, tá? Ele queima os atletas, na minha opinião, nas entrevistas coletivas, e eu vou mostrar isso pra vocês, ó. Inclusive agora, ó. Aqui, ó. Olha só o que o Thiago Nunes fala numa entrevista pós-clássico, pós-derrota em clássico, ó. Eu vou na parte interessante aqui, que ele falou bastante, mas aqui, ó. Porque muitos jogadores estão pedindo para ter sequência fora da equipe para parar de carregar essa carga tão forte. Então você tem que ter mais jogadores de nível compatível para manter o Botafogo competindo em alto nível. Irmão, você é um atleta, você lê isso aqui do seu comandante, ele tá simplesmente afirmando para a imprensa que tem jogadores que estão pedindo para não jogar. E que o Botafogo precisa de reforços para substituir esses jogadores. Cara, que gestão psicológica esse cara tem com a equipe? Que gestão mental esse cara tem com a equipe? Que comando esse cara tem? É bizarro, é inacreditável, chega a ser inacreditável. E assim, infelizmente não achei aqui pra mostrar aqui nesse vídeo agora, mas ele já fez isso em outros times. Ele já botou assim, fez coletivas absurdas nos outros times. Então assim, cara, bizarro um treinador falar isso, tá? Bizarro, eu poderia ficar opinando sobre isso aqui o vídeo inteiro, mas eu vou pular aqui, vou para outro assunto já, porque senão eu vou ficar o vídeo todo só falando de um assunto. Mas assim, bizarro essa entrevista do Thiago Nunes. Outra coisa bizarra, volta pra mim aqui, outra coisa bizarra são existir jogadores que estão com medo de jogar. Irmão, os caras ganham centenas de milhares de reais. Centenas de milhares de reais. Num clube onde, com todo respeito, tá? Eu amo o Botafogo, acompanho o Botafogo há muitos anos, mas um clube que não tem pressão. A torcida do Botafogo não faz pressão. Ontem, inclusive, perdendo de 4-1, tinha gente cantando, aplaudindo no estádio. Depois de entregar um título bizarro no passado, a gente não viu um protesto. O máximo que a gente viu foi fatos lá no CT que uma ou duas pessoas colocaram. E tem jogador arregando para entrar em campo. O Thiago Nunes evidenciar isso é um absurdo. Mas também é absurdo ter jogadores arregando para entrar em campo. E não são nem jovens, não. São jogadores experientes. Porque até os jogadores mais jovens do Botafogo são experientes. O cara, para passar por todas as divisões de base, para chegar no clube profissional, ele tem que ter ali uma certa experiência, tem que passar por pressões. Então, se até em gincana de colégio a galera encara a pressão, criancinha encara a pressão, o jogador do Botafogo reclama de pressão, sendo que a pressão do Botafogo é uma das mais brandas dos grandes do Brasil. Com todo respeito também à torcida, mas é verdade. A torcida do Botafogo hoje em dia tá conformada demais. Tá aplaudindo derrota de 4-2, de 4-1, tá cantando enquanto o time perde 4. Então, assim, é uma vergonha um jogador profissional falar isso. Eu acho que falta no Botafogo um psicólogo decente, uma equipe de psicologia decente. Falta talvez um papo mais direto com os atletas. Talvez o Textor tenha que vir aqui no Brasil e falar tete a tete ali, cara a cara com o jogador, ver quem quer jogar, quem não quer jogar. Entendeu? Talvez precisa de muitas coisas. A preparação física do Botafogo é outra. Caiu muito depois que o Betinho saiu.
Caiu muito. Tá muito abaixo. Tá bem mais ou menos. Então, assim, muitos pontos que não é pra errar. Você investe milhões num time e você mantém um técnico desse, você mantém uma preparação mais ou menos, meia boca, você mantém jogadores que estão com medo de jogar, entendeu? Você mantém... É complicado. E quanto à torcida, eu acho que nós como um todo, a gente tem que pensar grande. Se a gente quer que o Botafogo volte a ter grandes atuações, a conquistar títulos, a gente tem que mudar o nosso pensamento. Não dá pra gente cantar, aplaudir enquanto o Botafogo tá tomando de 4. Cara, ontem a galera tava cantando com 4-1. É surreal, é inadmissível. E aí essa síndrome de vira-lata começa a se espalhar pra alguns cantos que eu não entendo. Tipo assim, estão tratando o Vasco como se o Vasco fosse o nosso irmão bonzinho. E assim, isso fora do campo, isso ali, né, no pré-jogo, enfim, é ótimo, sem violência, né? Bem diferente o clima do que realmente é contra o Flamengo, o Fluminense. Mas muita gente perde a linha. O Vasco, toda oportunidade que tem pra pisar na gente, pisa na gente. A rivalidade, até certo ponto, ela é saudável, né? Ela é pra manter ali, né, a sua dignidade, né? Então, assim, cara, você... Não é porque o clima com o Vasco é amistoso, e ainda bem, não tem trogloditas que só querem brigar, enfim, que você tem que ficar, né, babando o ovo do Vasco na internet, nas redes sociais. O clássico da amizade, o cacete, cara. Esses caras, assim como os outros rivais, quando podem pisar na gente, pisam na gente. Quando podem usar erros de arbitragem, que eu já vou falar sobre, contra a gente, usam e debocham. Quando pode cantar musiquinha, sacaneando a gente, cantam. E há muitos anos, desde quando cantavam parabéns lá, na época o Botafogo não ganhava nem carioca, até hoje. Quando podem cantar lá que é time de bairro, que é isso, que é aquilo. Então para com essa palhaçada de amizade, de o Vasco, foda-se o Vasco, que o Vasco acabe, assim como todos os outros rivais. Então, assim, são umas coisas que me irritam. Eu não sei se eu sou maluco, talvez eu seja fanático demais, eu não sei, mas assim, são umas coisas que não tem condição. Outra parada que não tem condição, eu vou mostrar aqui agora, é isso aqui, ó. Mas você pega no pé do Hugo. Mas vocês implicam com o Hugo. Tem muitos jogadores piores. Irmão, eu tô aqui pra dar minha opinião. Eu tô vendo que nós temos um lateral esquerdo que até pode ter um potencial, que até apoia bem, que até isso, que até aquilo, mas que tá prejudicando o time desde o ano passado com partidas ruins. E eu falo assim, eu já falei em vários vídeos, nada contra a pessoa Hugo, nem conheço o Hugo, mas ele jogando bola, tá? Ele como um profissional está abaixo dos outros jogadores do Botafogo, não só ele. O próprio Gatito não joga bem mais há muitos anos, tá? O próprio reserva do Hugo aí, o que disputa a posição com ele, Marçal, vive machucado, tá bem abaixo também quando entra. Marlon Freitas, vários outros atletas, o próprio Tiquinho sumido, mas assim, a diferença dele pro Hugo é que o Hugo ganha notoriedade na mídia e ganha elogios de muitos botafoguenses. E se você elogia, se você apoia, beleza, tudo bem, é uma democracia, a gente tem que lidar com todas as opiniões, né? A gente tem que concordar aceitar todas as opiniões e debater, mas na minha opinião é um lateral fraquíssimo que prejudicou o Botafogo muito ano passado, tomando vários gols em cima dele, pelo lado dele, e continua tomando gols pelo lado dele. Olha onde ele tá nesse lance. Foi falha da zaga? Foi também, mas tem dois jogadores do Vasco ali, os dois zagueiros cobrindo, e a bola é enfiada aqui, cara, no lado do Hugo. Aí o Gatito saiu mal, enfim, beleza. Mas assim, não tem como. E aí o Gatito falha, a galera vai, ok. O Marçal entra em campo, não tinha nem jogado ainda, a galera vai, ok. O Hugo, nada. Entendeu? Além desse lance,
o cara me comete esse pênalti aqui, que não foi pênalti. Sim, concordo, foi fora da área. Inclusive, vamos falar sobre isso já já. Mas assim, só mostra que ele é totalmente estabanado. Olha só. Fez parecer muito que era um pênalti. Fez parecer muito. Agarrou o cara. Então, assim, não tem condições. Não tem condições. Não tem como ficar. Porque não vaiam ele como vaiam os outros. Porque ele acerta um cruzamento em 10. Porque a mídia fala bem deles às vezes. Tem gente que pede esse cara na seleção. Na seleção, irmão. E a gente critica aqui é porque a gente persegue. Não, é porque a gente tá vendo várias partidas que ele tem falhado. Eu não achei um vídeo, cara. Teve um perfil que botou um vídeo de todos os erros dele no passado. Foi uma sequência. Uma sequência. O cara não sabe marcar. Aí eu falo, não, porque você pega no pé do Hugo, todo vídeo você fala mal do Hugo. Irmão, ele é claramente um problema gravíssimo na defesa do Botafogo. No elenco do Botafogo. E não é tão cobrado quanto os outros. O que é? Porque é da base? Porque tem 22 anos? O Matheus Nascimento também. E aí? E a galera pega no pé do Matheus Nascimento. Então eu não entendo. É algumas paradas que eu não entendo de verdade, tá? E agora vamos por outra coisa aqui. O texto, você tem que entender que futebol brasileiro não é... Acho que você já entendeu, né? Na dor. Na dor você já entendeu que futebol brasileiro não é um parquinho da Disney. Tá? Mas continua prejudicando o teu time. Infelizmente, isso aqui é o país da palhaçada, da sacanagem. Tá? Infelizmente, se você não se impor nos bastidores, se você não cobrar, se você não... Você até processou, né? Mas se você não continuar processando, se você não continuar falando, o seu time não vai ganhar nada. Tá? E a prova disso aqui é o que aconteceu com o Vasco nesse campeonato. Os caras choraram tanto, reclamaram tanto no último jogo, que nesse jogo foram claramente beneficiados. Tem a ver com choro? Não sei. Mas coincidência, né? Coincidência. Olha aqui. Olha a falta. Olha a entrada que o cara deu no Vitor Sá. De cima pra baixo. Um carrinho maldoso. O cara levou um cartão amarelo. O cara não foi expulso nesse lance, tá? PC de Oliveira até que falou, ó, o Paulo Henrique salta para disputar a bola e a posição da bola. Vitor Sá está se preparando. Chama atenção para a ação do Paulo Henrique, de como se projeta. É difícil ter controle do movimento, da intensidade. Vai com força, atinge por trás, não toca na bola. É jogo brusco grave. Utiliza força excessiva e corre risco de lesionar o adversário. Entrada para cartão vermelho. Não foi. Não foi. Aqui, impedimento. Os caras traçam a linha na mão. Os caras estão traçando a linha na mão. Na mão, tanto do jogador do Vasco quanto do jogador do Botafogo. No braço aqui. Os caras estão traçando a linha no braço. Que arbitragem é essa, irmão? Que arbitragem é essa? Tá impedido, não tá impedido? Na minha opinião, na mesma linha. Não tem como saber. Mas, obviamente, né? Se é pra prejudicar alguém... Estamos acostumados a ser prejudicados. Se o Vasco é prejudicado, tem um time que é mais ainda, que é o Botafogo. No duelo dos dois prejudicados, quem se fode é o Botafogo. Tá? E aí, será que o Texas não entendeu que ele tem que ter forças no bastidores? Eu pensei que ele tinha entendido. Parece que ainda não foi suficiente. Tá? E quando eu falo de forças bastidores, não digo de roubar, não, de fazer tramóia. Eu digo de se impor. De saber que se prejudicarem o Botafogo, vai ter consequência judicial, vai ser afastado, vai ter processo, vai ser exposto na mídia, entendeu? Vai ter uma reclamação, né? O famoso chororô, que muita gente critica, que o Vasco fez a semana inteira, surtiu efeito, tá? E aqui, o lance do pênalti, que apesar do Hugo ter sido totalmente infantil, não foi pênalti, foi fora da área. Então, 3 lances que o Botafogo é prejudicado. O time é uma bomba. Esse cara aqui, horrível, muito fraco. Mas também, né, isso não faz com que a gente tenha que esquecer o que a arbitragem causa no Botafogo. Aí alguns torcedores falam, não, mas, pô, tomou de 4. Você não pode falar da arbitragem. Ah, tá, então porque meu time tá um lixo, porque meu time toma 4 gols do Vasco, porque meu time tá mal treinado, isso quer dizer que eu tenho que aceitar também, né, ser prejudicado pela arbitragem. Né?
Se fosse 2-1, aí eu poderia reclamar da arbitragem. Agora, como tomou 4, como o time é ruim, eu tenho que aceitar ser prejudicado. São os pensamentos que eu não entendo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque o time jogou mal, que o time é horrível, que eu tenho que ignorar que a arbitragem prejudicou o time. Então, assim, cara, são muitas coisas. Eu poderia ficar 20 minutos, 30, 1 hora falando aqui sobre isso. Já são 15 minutos de vídeo. Provavelmente vai ter pouquíssimas visualizações esse vídeo, até porque todo mundo tá de saco cheio de ficar falando de Botafogo, ainda mais depois de uma derrota do Clássico. Mas eu precisava expor algumas situações aqui, tá, que me incomodam bastante. Bom, galera, poderia falar muito mais, mas não cabe num vídeo, tá bom? Vou encerrar por aqui porque já tá muito longo. E assim, obrigado pela sua audiência. Deixe nos seus comentários o que vocês acham de tudo isso que eu falei. Deixa aí sua opinião, vamos debater aqui respeitosamente. Deixa seu like, se inscreva, tá bom? Muito obrigado por você acompanhar o nosso canal. E vamos esperar aí, né, as cenas aí dos próximos capítulos. O que vai acontecer? Vão manter o Thiago Nunes? Vão esperar uma tragédia maior? O que vai ser? Porque, assim, gestão de elenco ele já mostrou que não tem capacidade técnica até agora. Também não, tá? Quanto aos jogadores, eu acho que é claro que precisa de um lateral esquerdo, né? Eu acho que é claro que precisa de mais um goleiro. E, assim, um camisa 10 para ajudar o Eduardo, que até voltou a jogar bem, né? Tem 2 pontos positivos ontem, foi o Eduardo e o Vitor Sá. E o Tiquinho, cara, acho que ele tem que, né, ganhar um levante. Porque, do jeito que ele tá jogando, parece que, assim, apesar das assistências que ele deu ontem, mas muitas vezes parece que tá com medo de jogar. Não sei o que acontece com o Tiquinho. Tá se escondendo do jogo, enfim, muito abaixo do que foi ano passado. Enfim, galera, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela sua visualização. Muito obrigado por você acompanhar o nosso canal. Voltamos ao meio-dia com a live aí do Gustavo. Tamo junto.